2 Samuel capítulo 11, eu só vou ler o versículo 1, tá, irmãos? Diz assim: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Até aí. Queria compartilhar com os irmãos algo a respeito desse texto, desse versículo, que fala muito sobre, acredito eu, que discernimento e posicionamento. Por quê? Se vocês talvez conhecem essa história ou não, mas era época de guerra. Davi era para estar nessa guerra, ele não foi nessa guerra, ele ficou no seu palácio. E certa tarde ele acordou, foi até o terraço e viu que uma mulher tomava banho. Perguntou quem era ela, trouxe ela para o seu palácio e ele se envolveu com ela. E ele se envolveu com ela, com uma mulher que era casada, que tinha um marido que não tinha nada a ver com ele. E o que me chama a atenção nesse texto, especificamente nesse versículo? Que Davi não estava posicionado. A gente fala muito hoje em discernimento, em posicionamento, que a gente tem que ter um posicionamento. E nesse versículo, se você entendeu, eu entendi que Davi não estava posicionado. Por quê? Que era a época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra. Davi era rei. Era para ele estar na onde? Na guerra. E onde ele estava aqui? No final do versículo diz: mas Davi ficou em Jerusalém. Eu já entendo que Davi, nesse contexto, ele não teve discernimento para estar bem posicionado. E um homem, como falou um homem um todo, um homem que não tem discernimento, ele não vai ter um bom posicionamento. E um homem que não tem um bom posicionamento, ele não vai estar no propósito de Deus. Se você conhece toda essa história, todo esse contexto, Davi, por ter saído, por estar fora de posicionamento, estar fora do propósito de Deus, ele fez aquilo que era errado, aquilo que o Senhor não se agradou dele, e ainda mais, além de tudo isso, custou a vida de uma pessoa, que foi do próprio marido dessa mulher. Por quê? Quando Davi recebeu a notícia que ela tinha ficado grávida, Davi rapidamente articulou para que fosse resolvida aquela situação de alguma forma. E infelizmente, durante a guerra, esse homem ele morreu. Então, qual é a consequência de tudo isso? Uma pessoa que não tem discernimento, uma pessoa que não tem um bom posicionamento e está fora do propósito de Deus, além de custar o erro, pode custar a vida de uma pessoa. E mais do que chama ainda mais aí a minha atenção nesse texto todo, é que era época de guerra. Davi devia estar na guerra, mas ele não foi para a guerra. E eu sei que, assim como eu, acredito que todos vocês aqui tenham guerras particulares, batalhas particulares que vocês enfrentam diariamente. Às vezes na casa, às vezes na família, no trabalho, financeiramente, materialmente. E cada um aqui vai ter que travar a sua batalha, cada um aqui vai ter que travar a sua guerra. E nesse texto, era tempo de guerra. Davi ele não discerniu em que tempo ele estava vivendo naquele momento. E isso é muito importante para nós, irmãos. Discernirmos em nossas vidas o tempo que nós estamos vivendo. E mais ainda, essa guerra que a gente tem que travar, que a gente tem que enfrentar, essa batalha diária, enfim, contra essa doença, contra esse diagnóstico, contra o que for, essa batalha é minha, irmãos. Essa batalha é sua. Só que Davi, ele não foi para a batalha, mas ele designou quem? Os oficiais dele para que fossem para a batalha. Davi, ele transferiu responsabilidade, aquilo que era dele, que era para ele guerrear, para ele batalhar, ele transferiu aquela responsabilidade para outras pessoas. Ah, mas eles venceram a guerra. Venceram. Mas custou a vida de quem? De Urias. E isso daí, irmãos, no final desse texto, se você puder ler depois, lá fala que Deus não se agradou de Davi.
por conta disso. E de que forma a gente tem conduzido a nossa vida? Será que a gente tem buscado esse discernimento do Senhor para estarmos devidamente posicionados, para estarmos dentro do propósito de Deus? Como eu falei, as batalhas que eu tenho, eu vou ter que enfrentar. E essa batalha que você tem, irmãos, é você quem vai ter que enfrentar. Não queira transferir essa responsabilidade para outra pessoa. A forma como Davi conduziu tudo isso, como eu disse, infelizmente, teve um alto preço para alguém. E as nossas vidas, as nossas escolhas, as nossas decisões, muitas vezes, acabam tendo um alto preço. Então, irmãos, que nós possamos buscar do Senhor o discernimento, que é muito importante. O discernimento para estarmos bem posicionados, e por estarmos bem posicionados, que nós possamos estar dentro desse propósito que o Senhor quer para nós. E falando em posicionamento, eu já há um certo tempo não orava pelo meu trabalho, pelo meu emprego, não orava pela minha família. Vamos dizer assim, estava adormecido nesse sentido. E o Senhor, Ele me despertou nisso. Até falei com a Liliane semana passada, né? Conversei com ela disso. E eu comecei a orar a respeito disso. Deus me despertou, né? Tipo, essa é a batalha sua, Juliane. Então você vai ter que orar, você vai ter que ter o discernimento para estar bem posicionado diante de tudo isso. E eu comecei a orar, irmãos. E assim, parece que a batalha travou de verdade. Parece que daí eu caí no meio da guerra, assim, ó. Estava lá em cima do palácio e pulei de cima do palácio no meio da guerra. Foi mais ou menos isso. Mas semana passada a pastora Kátia pregou aqui. E eu até achei, eu falei, nossa, não é possível. Eu comecei a orar e tudo começou a dar errado, começou tudo a se levantar contra. Estava uma situação assim, difícil. Mas a Kátia pregou aqui. E o Senhor falou para mim, através da pregação, que esse rebuliço que estava fazendo, era Ele que estava fazendo. Isso me confortou muito, porque até eu olhei para ela, a hora que a Kátia falou isso, e o Senhor falou, sou eu que estou fazendo esse rebuliço na sua vida, mas esse rebuliço é porque assim, você está olhando e está tudo muito cômodo, parece que os ossos estão, está tudo espalhado, mas está tudo quietinho, e na nossa vida muitas vezes é assim, realmente, parece que está tudo quietinho, está tudo uma maravilha, só que o rebuliço que o Senhor causou, foi para que levantasse aquele exército. E o Senhor falou que esse rebuliço era algo que Ele estava trabalhando para a minha vida. E eu não tive discernimento, porque eu já estava achando que por eu estar orando, era o inimigo que tinha levantado contra a minha vida. E normalmente a gente acha isso, que a gente começa a orar e o inimigo se levanta. E de fato o inimigo se levanta contra nossas vidas. Principalmente nas áreas que a gente está orando. Eu comecei a orar para determinadas áreas que eu não orava mais e as coisas começaram a acontecer. Eu não estava com discernimento. Mas graças a Deus que Ele é bondoso e misericordioso. E nesse púlpito aqui, Ele falou que era Ele que estava fazendo. E que não seja só assim comigo, irmãos, mas como eu falei, que seja com todos vocês também. E que nós possamos buscar da parte do Senhor o discernimento que só o Espírito de Deus pode dar para nossas vidas. E torna a frisar que um homem com discernimento é um homem bem posicionado. E um homem bem posicionado, certamente ele vai estar dentro do propósito de Deus. Então, irmãos, que o Senhor desperte também em vocês. Desperte orações dentro daquelas áreas que você não ora mais. Às vezes, oração na área da família, oração pela sua vida financeira, pelo seu emprego, oração por aquela enfermidade, por aquela doença que você acha que não tem mais cura, que está tudo certo, tudo resolvido, ou por aquela vida que está perdida. Que o Senhor, irmãos, Ele também desperte em vocês nessa noite. Que Ele desperte esse desejo, que Ele te dê esse discernimento de como orar, porque sabemos que só Ele tem todo o poder. O poder está na mão dEle, mas o Senhor Ele tem buscado isso. Ele tem buscado homens
de discernimento, posicionados, para que estejam dentro do propósito e para que, de fato, a obra dele, o propósito dele se cumpra inteiramente nas nossas vidas. Amém?